Bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento preparatório para o exame de certificação MS 900. Hoje quero comentar contigo sobre os modelos de faturamento, os modelos de investimento, sobre CAPEX e OPEX. Alguns chamam de CAPEX e OPEX também, tá tudo certo, tá? Então, já iniciando aqui o compartilhamento do nosso PowerPoint, do que se trata o CAPEX, né? Vamos começar pelo CAPEX. Refere aos gastos de capital. Deixa eu usar aqui o nosso marca-texto para auxiliar as palavras-chave que eu acho bem interessante para você ter um foco maior. Então aqui, ó, o CAPEX, ele se resume a gasto de capital. O que é um gasto de capital? Ele é um investimento bruto, ele é um investimento que é feito de uma vez só. É uma compra, é uma aquisição. Quando você paga à vista ou parcelado, mas você está pagando, você está adquirindo aquele produto. A partir do momento que você recebe a nota fiscal junto ao produto, parcelando ou não, sendo à vista, método de pagamento, é uma aquisição, ele é seu, né? E aí você pode pensar no âmbito pessoal, para compras de questões de coisas pessoais, ou compras para a empresa. Quando você compra para a empresa, em nome da empresa, atrelado ao CNPJ ao invés do CPF, ou seja, a pessoa jurídica ao invés da pessoa física, você está comprando um ativo para a empresa, que fica em poder do CNPJ. As pessoas podem entrar e sair da empresa, mas aquele ativo, enquanto ele dura, enquanto ele é um ativo, é um bem durável, ele vai ficar ali na empresa, servindo a empresa, servindo os colaboradores, deixando de servir os colaboradores antigos que estão saindo e passando a servir os colaboradores novos que estão entrando, tá? Então, a gente pode pensar nisso quando a gente fala de gasto de capital. É um investimento realizado por uma organização para, olha aqui uma outra palavra-chave, adquirir, comprar, tá? Ou também atualizar ou manter ativos físicos. Porque quando você compra um equipamento, um computador, um dispositivo, você compra ele novinho, em perfeito estado. Conforme o tempo passa, você vai usando e você vai depreciando, vai desgastando. Tanto o hardware, que é a parte física, vai desgastando por questão de uso, manejamento, locomoção, questões de tempo, questões físicas mesmo, né? Por exemplo, as peças metálicas que compõem, né, são componentes de uma máquina, ela vai enferrujar, ela vai ter o seu desgaste normal, tá? Então você precisa atualizar, você precisa trocar os componentes que estão defeituosos ou que estão prestes a darem problema, né? Antes que isso comece a afetar o seu dia a dia, né, o workload ali, né, o workflow do seu trabalho. Atualizar ou manter ativos físicos. Como? Aí eu posso também colocar aqui atualizar ou manter. Não é só adquirir, você tem que atualizar ou manter. Aquilo não vai ficar perfeito daquele jeito lindo, com cara de novo para sempre. Aquele servidor, aquele computador, aquele laptop, aquele tablet, aquele smartphone, aquela televisão que você comprou para a sala de reuniões, etc, etc. Tá? Como? E aí vem, né? Principalmente quando a gente está falando de empresas, servidores, tá? Data centers, que são conglomerados de servidores com uma infraestrutura melhor, maior, a gente pode chamar de data center, lembra que a gente falou na aula passada. Equipamentos de rede, né? Aqui eu já fui específico em um ponto, que a gente falou em processamento, a gente falou em armazenamento, a gente falou de rede, então tá aqui também um ponto que a gente pode puxar, que é o armazenamento de rede. Ele também entra no CAPEX, é claro, os switches, os routers, todos os equipamentos que vai montar sua infraestrutura de rede, para que os servidores se comuniquem entre si e entre os clientes, os clients, as máquinas, os front-ends, que é o seu PC, o seu laptop, seu dispositivo móvel, aí, seja ele um tablet ou um smartphone que está dentro da rede LAN, Local Area Network, tá? E infraestrutura de TI como um todo, ok? Então fica melhor de entender o CAPEX dessa forma. No contexto tradicional, esses investimentos exigem um desembolso, olha lá, palavra-chave, um desembolso inicial significativo. Traduziu o que é CAPEX, tá? E são planejados para longo prazo. Olha aqui, ó, planejados para longo prazo. Por quê, Casemiro? Porque quando você faz CAPEX, que você faz uma aquisição, você tem que pensar que aquele servidor que você está comprando, ele vai suprir a necessidade imediata de um departamento, de uma equipe, de um profissional que precisa, por exemplo, de um banco de dados SQL Server, por exemplo. Estou puxando para a Microsoft, mas enfim, qualquer banco de dados, pense aí, tá?
Oracle, IBM, DB2, depende também da aplicação que você vai usar o banco de dados. Você vai pensar em atender o imediato, o já, mas também tem que pensar em atender o amanhã, o depois e o depois, a longo prazo. Né? Então, se hoje você tem uma necessidade de um banco de dados que tenha pelo menos ali 500 gigabytes, tá, mas e amanhã? Essa equipe vai crescer? O trabalho da equipe que já existe vai crescer? Então, a necessidade de aumento de capacidade vai aumentar. Poxa, então se eu estou comprando um servidor de banco de dados hoje, daqui a X tempo eu tenho que comprar de novo mais. Então eu já vou comprar agora com 1 terabyte, porque vai atender agora e vai atender depois. No CAPEX, eu tenho que ter esse tipo de preocupação, tá? Ok. Pois os ativos adquiridos, vejam só, ativos adquiridos, palavra-chave também, permanecem sob responsabilidade da empresa. Responsabilidade da empresa. Tudo é responsabilidade da empresa. A gente está falando de um modelo aqui que traz o ambiente on-premise, server, nuvem privada. Lembra que a gente comentou, se você tem um data center aí, então já pode pensar que já pode imaginar que é uma nuvem privada. Incluindo manutenção e atualização, não é só aquisição. A compra em si é a manutenção e a atualização. Manutenção mais para hardware, para os próprios servidores, componentes físicos, placas, chips, processadores, memória RAM, discos de armazenamento e por aí vai. Switches, routers, né, equipamentos de rede também. Então, processamento, rede de armazenamento. Lembra que a gente combinou que vai ser o nosso foco aqui para poder sempre dar um exemplo muito claro? E a atualização, a gente já pensa em software, porque a gente comprou a licença do Microsoft Windows Server, comprou a licença para um member server que vai ser um servidor de banco de dados, um database server, né? Com SQL, por exemplo, comprou a licença do SQL Server. Ok. Daqui a algum tempo, eu falo X tempo porque pode ser pouco, médio ou longo tempo, o SQL, o Windows Server, ele vai sofrer atualização. Pequenas, médias e grandes atualizações, aquelas que mudam até a nomenclatura do produto. Por exemplo, nós estamos na versão atual do Windows Server 2025, com as suas versões Standard, etc, etc, Core, etc. SQL também, 2025. Dentro de uma janela onde nós tínhamos a versão anterior, tanto do Windows Server quanto do SQL, estamos falando de 2 ativos de software aqui, tá? Para ambiente on-premise, nesse modelo CAPEX. Nós tivemos aí uma grande atualização que fez mudar para a nomenclatura 2025, e assim vai ser para as próximas, 2026, 2027, 2028, os produtos têm esse histórico. E não é só na Microsoft que funciona, é em todo player que funciona dessa forma. Cada um tem o seu anel de lançamento, suas waves, suas ondas, mas tem as pequenas, médias e grandes atualizações. Em um ambiente on-premise, server, no modelo CAPEX, é você, empresa, também que tem que se preocupar não só com a manutenção do hardware, mas com a atualização do software. Software desatualizado é software totalmente desprotegido, inseguro, faltando as novidades que a versão, que a atualização traz. Você fica parado no tempo, você fica para trás, você fica engessado, congelado. Então, por exemplo, se a Microsoft na versão, vamos pensar na versão 2026, tá? Nem sei se vai ter 2026, 2027. Geralmente ela usa as versões ímpares, né? Por isso que tem a 2025 agora. Então vamos pensar em uma versão 2027 do SQL Server. Ela criou na versão, né? Isso é futuro, tá, pessoal? Digamos que ela criou lá na frente do futuro um recurso que vai atender o que o ambiente está pedindo, o que a gente está vivendo está pedindo. O software e o hardware também, tá? Ele acompanha as necessidades da nossa evolução humana, das nossas necessidades de negócio. Digamos que para 2027, a necessidade de negócio com banco de dados local, ela muda. A Microsoft cria algo totalmente novo no SQL Server 2027. E aí? Se você não atualizar o seu software, pagar, desembolsar o valor da licença de upgrade, do próprio upgrade, que geralmente é assim, né? Às vezes você paga um valor menor para fazer o upgrade do que comprar solto, apartado, stand-alone, aqui, uma licença completa de SQL Server 2027. Então você tem que comprar, porque senão você vai ficar desatualizado. As necessidades de negócio mudaram. As suas necessidades da sua empresa estão acompanhando as necessidades de negócio do mundo, do país,
da localidade, da atualidade, mas o seu software não, ele também tem que caminhar junto. Ah, atualizei o meu parque de hardware, atualizei meus servidores, novos dispositivos aí com novas taxas de gravação e de leitura, SSDs potentíssimos, processadores atualizados, tá, mas e o software? Também tem que atualizar. Então, manutenção hardware e atualização software, a gente tem que pensar nisso também, tá? Enquanto analistas de TI, enquanto profissionais de TI que trabalham com uma infraestrutura local com base no modelo de faturamento CAPEX. O que mais que a gente pode dizer? Características do modelo CAPEX. Alto custo inicial. Exige um investimento significativo logo no início para aquisição de servidores. Isso é fato. Vai montar a empresa? Você vai ter que passar lá na Dell, lá na Lenovo. Eu sempre coloco duas aqui para o pessoal não achar que eu estou fazendo propaganda, né? E vai ter que escolher os modelos de servidores. Se vai ser rack, mini torre, torre, blade, né? Se isso vai ficar no data center local, se você vai construir uma nuvem privada, tá? Que é o seu data center ali, que configuração que isso vai ter, qual é a rede que isso vai comportar, o armazenamento ou o conjunto de armazenamentos, qual é a redundância de servidores que você vai configurar, construir, vai ter load balance ali para poder você construir os servidores backup, um cair, o outro pega para poder o trabalho não parar. Tudo isso você tem que pensar, tá? E a aquisição inicial é o que define, é o que mais define o CAPEX, tá? Data centers, equipamentos de rede e infraestrutura de TI no geral, como armazenamento, tudo aquilo que a gente já viu. Propriedade de ativos. Os ativos físicos adquiridos, hardware, infraestrutura, ficam sob responsabilidade da empresa, que passa a ser proprietária desses recursos. Então, tá aqui, ó, o que vai definir o CAPEX. Comprou é seu, compra, aquisição é seu, tá? Flexibilidade limitada. Eu vou dessa vez passar aqui o marca-texto no próprio título, que isso aqui é autodefinitivo. A capacidade de expansão, né? Expandir é você aumentar. É você pegar ali um computador que tinha um processador XPTO, memória XPTO, armazenamento XPTO e subir, aumentar o armazenamento, melhorar o processador, aumentar a quantidade de memória RAM, tá? Isso é expansão. Ou redução de recursos também. Porque você pode, por exemplo, ter que expandir. Vamos pegar o exemplo da aula anterior. Eu expandi minhas necessidades computacionais porque eu sou varejo e está chegando o final de ano. No final de ano a gente contrata muita gente para dar conta das vendas das festas, né? Do Natal, Ano Novo, etc. Só que isso passa lá para fevereiro. As contas fecham, os contratos temporários findam, e aí a gente tem que voltar ao normal, entre aspas. Então a gente tem que reduzir, porque a capacidade que a gente aumentou, que a gente expandiu, que a gente teve que contratar a mais, sejam mais servidores ou mais componentes dos servidores que já existiam, para atender a demanda do pessoal que está chegando, das pessoas, do trabalho, do I/O, do estoque que vai aumentar e da computação que isso vai ter que suportar. Quando o pessoal temporário é mandado embora, que as vendas normalizam no sentido de cair mesmo, né? Que vai para janeiro, fevereiro, cai mesmo, é o normal. No caso desse exemplo do varejo. E aí, o que você contratou vai ficar ali? Se ficar, vai ser desperdício. Você vai continuar pagando algo que não vai mais utilizar, porque a alta demanda já não tem mais. Ela já foi, ela chegou, mas ela foi embora. Então você tem que diminuir também no seu ambiente on-premise, sobre CAPEX. Você tem que, e aí, como é que você faz? Você já investiu, essa é a questão. Para poder aumentar, fazer a expansão, você comprou de novo, é CAPEX. Então, para não consumir mais energia elétrica, mais sistema de resfriamento, que é o que dá base à computação on-premise, né? É o basilar ali que eu sempre falo, você simplesmente vai ter que desligar e deixar ali, já contratou. A não ser que você faça um modelo também de locação, né? Que também tem um modelo de locação, né? Aí você devolva, né? Aí você já pagou ali e devolve e passa a não pagar mais. Mas ainda não é nuvem, ainda não é serviço. É locação que a gente está falando. É uma das saídas aí. Mas o normal é a empresa comprar para alta demanda, a demanda baixou, desliga esses servidores aqui, deixa ali, mas já investiu, tá? Essa é a questão. Olha lá, fica restrito então, pois depende de novos investimentos. Ó, o que eu acabei de explicar é reforçado por essa frase aqui, por essas palavras aqui. Depende de novos investimentos e planejamento.
um planejamento bem feito, porque senão você contrata de mais ou de menos. Contratar de menos é falar, tá chegando aí para o Natal, mais 70 pessoal novo, aí 70 colaboradores. Eu acho que mais tantos servidores ou mais tantos processadores naquele servidor, ou aumento de carga de memória RAM, de armazenamento, enfim, de rede, você tem que fazer isso muito bem planejado. Porque se planejar para menos, não vai ser o suficiente. Vai dar crash. Né? E se planejar demais, até vai, né? Porque foi para mais, mas o seu custo vai ser um desperdício, tá? Mudanças rápidas são difíceis de implementar. Mudanças rápidas, de fato, são difíceis de implementar. É difícil prever quando a necessidade é rápida, então tem que ter essa jogada sempre, nesse caso todo ano, né? Porque se repetem essas datas aí, tá? Responsabilidade, além do sazonal que pode acontecer, que é algo que nunca aconteceu, vai rolar, é iminente e você tem que se preparar, tem que preparar a sua infraestrutura computacional para isso. Continuando aqui nas características do modelo CAPEX, responsabilidade de manutenção e atualização, não precisa nem falar, temos dito até agora que é sua, é da empresa, tá? É do TI interno. A empresa é responsável por manter, atualizar e substituir os ativos físicos que implicam em custos recorrentes e necessidade de equipe técnica especializada. Gente, isso aqui é um outro ponto. É o nosso ativo humano. Eu não posso falar só de hardware e de software. Cadê o ativo humano que vai operar isso aqui? Que vai trocar, que vai fazer o upgrade, que vai fazer o patch management? Então a gente tem que ter o pessoal ali trabalhando, capacitado, que vai te gerar custo, claro, precisa ser pago. É colaborador, tá? É funcionário. É mão de obra qualificada, digamos assim. Bom, próximo ponto, planejamento de longo prazo. Os investimentos em CAPEX são feitos pensando no uso prolongado dos ativos. A gente falou sobre isso agora há pouco. É bom que cada um dos pontos reforce o que a gente fala. Eu gosto de repetir algumas coisas de formas diferentes, conforme eu vou passando aqui os pontos nos slides, os bullet points nos slides, porque reforça o que a gente já disse. Pois o retorno financeiro ocorre ao longo de vários anos. Então, aquilo que você investiu de uma vez só no começo, e até depois teve que, por uma questão de alta demanda, alguma coisa mais sazonal, teve que reinvestir, aumentar, fazer upgrade, fazer expansão, como eu falei, o retorno disso é lento, é depois de vários anos. Tá? Não vem tão já, o ROI vem bem depois, então você precisa ter um capital inicial. Por isso que CAPEX é capital, né? A gente fala capital. Controle total sobre recursos e segurança. A organização tem autonomia para definir políticas de segurança, acesso e conformidade. Então, tudo isso é você que tem que desenvolver do zero, não tem nenhum modelo pronto. Você tem que ir no seu servidor e montar todo o modelo do zero, de segurança, de conformidade, de privacidade, de acesso, tá? Já que todos os ativos estão sob o seu domínio. No sentido de controle mesmo, tá? Manutenção preventiva e corretiva. Aí, reforçando a questão da manutenção. A empresa precisa realizar inspeções, reparos e substituições. Tudo isso gera custo. Gera custo de hardware, se for o hardware que tem que ser reparado, gera custo de software, se for o software que tem que ser upgradeado, e gera custo humano, porque você está com um profissional fazendo aquele tipo de serviço ali. Não importa se você paga por hora, se é SLT, recebe por mês, o valor fixo, você tem o custo. Tá? Em servidores, data centers e equipamentos da rede para garantir o funcionamento contínuo. Atualização de hardware e software. É responsabilidade da empresa atualizar os componentes físicos, memória, discos, placas e sistemas operacionais para manter a segurança e performance dos ativos. Nada do que a gente já não disse. Gestão de inventário, uma novidade aí, ó. Controlar registro. Isso aqui é um controle mais administrativo, né? Localização, tange segurança também, disponibilidade do hardware, e controle e estado dos ativos, para saber se aquele computador, que estado que ele está. Né? É um computador fraco, médio, forte, é um computador novo, é um computador já antigo, está com um problema ali, que só pega no tranco, algo do tipo, é o controle de inventário que vai dizer isso para você. Dos ativos adquiridos, garantindo que estejam devidamente documentados e protegidos. Você não vai dar um computador fraco para um colaborador que vai exigir um trabalho de um computador mais forte, um Core i5, um Core i7, por exemplo,
que vai fazer, por exemplo, uma empresa, uma agência uma agência de marketing, que tem lá um creator como eu, ou vamos chamar de filmmaker mais filma mesmo, né? Quem filma mais. É mais videomaker, que são os editores de vídeo, que é o que eu faço também aqui na Vision Share Tecnologia, né? Para editar vídeo, a gente precisa de uma máquina pesada, precisa ser um Core i7, um Core i9, você tem uma placa gráfica dedicada, off-board, ou NVIDIA, né, as RTX da vida, GTX, RTX, ou as Quadros da vida, são placas caras que têm que ser bem pensadas, com recursos bem pensados, né? Com codificador e decodificador 3D. Então, tudo isso tem que ser pensado. Você não vai dar uma máquina i3 para o cara, você não vai dar uma máquina que não tem a placa gráfica que vai usar onboard, a placa gráfica integrada lá, Intel, da própria placa-mãe. Não. Tudo isso tem que ser balanceado e você tem que entregar a máquina correta que vai dar subsídios ao trabalho daquele colaborador. É o seu papel de TI. Então, a gestão de inventário bem feita vai permitir que você consulte esse registro e você tenha o controle de tudo isso e entregue uma máquina adequada para o colaborador que você pretende entregar, garantindo que estejam devidamente documentados e protegidos. Além da documentação, né? De imediato, você tem aí a documentação de todo o seu parque, que é muito necessário, não só para a logística em si, mas também para as questões administrativas, ali, fiscais. Tá? Planejamento de capacidade. Avaliar periodicamente os recursos físicos, tá vendo? Ó, é algo que também vai ficar sob responsabilidade sua. Não tem nenhum provedor aqui, como existem os provedores de nuvem, que tomam conta dessa parte. Avaliar periodicamente se os recursos físicos atendem à demanda atual. Então, quer dizer, hoje eu separei ali uma pasta no servidor, no file server do meu Windows Server, que está atendendo o meu departamento jurídico, separei 770 gigas lá para eles. Mas, se eu faço um bom acompanhamento do quanto o meu departamento, os membros do meu departamento jurídico, vêm utilizando esse espaço inicial que eu dei, desde o começo, eu vou detectar, através de uma observação, né, eu vou conseguir projetar em quanto tempo os 770 gigas já não atenderão mais. É muito simples, é uma análise de timeline, né? Daqui a X meses vai bater nos 770 gigas. Então, antes disso, já tem que ter preparado o provisionamento, a expansão, o upgrade desse espaço de armazenamento. Se é só reatribuir, tem espaço no dispositivo de armazenamento na database, e é só falar, tá, agora não é mais 770, eu vou liberar aqui 1 terabyte, ou até mais, 1 terabyte e 250 gigas. Tudo bem. Mas e se não tem hardware para isso? Se já está no talo, se o storage já foi 100%, você tem que expandir o hardware, você tem que provisionar uma nova database, você tem que trazer mais dispositivo de armazenamento, mais hardware, e depois fazer a atribuição. Configurar, colocar tudo isso no ambiente e ficar preparado para o teu departamento jurídico aí, quando eles precisarem de mais espaço. Mas tudo isso, percebeu? É você que tem que fazer. É a sua equipe de TI que tem que fazer. Implementação de políticas de segurança. Define e aplica regras de acesso, proteção física e lógica dos ativos, sabe? Até a proteção física mesmo, né? Que também vai gerar custo. Já viu aquelas presilhas de ferro, é um cabo de aço, que geralmente as empresas que trabalham em coworking, elas prendem os monitores, até os laptops, às vezes, os desktops, para evitar roubo. Né? Se a empresa foi invadida ali, vai dificultar a pessoa sair na mão com os computadores, os laptops, porque para isso tem que arrancar da mesa, ou tem que realmente quebrar, e às vezes desiste de roubar por conta disso. Tá, estou pensando numa situação bem assim, já, né, perigosa, mas é possível. Se tem o recurso, é porque algumas vezes já deve ter acontecido, né? E o mercado observa isso e lança soluções para isso. Então, segurança física de ativos, além de garantir conformidade com normas e regulamentações, a gente tem que pensar nas normas e regulamentações governamentais, as regras jurídicas, as regras fiscais. Espera aí, os meus dados que estão aqui no meu servidor, no meu conjunto de servidores, no meu on-premise, no meu data center pessoal, estão em conformidade com as regras que precisam ser seguidas aqui no país, de guarda de documentos, etc. Você tem que manter, criar essas políticas e tem que subsidiar software local para isso. Né? E tudo isso vai gerar esforço, vai gerar custo, porque é o profissional que está desenvolvendo isso. Às vezes tem que comprar um software específico para ter um controle específico. Você tem que ter essa visão que vai custar o novo software
para aquele novo controle que atende aquela nova necessidade de regulamentação. Um outro ponto, né, que quem está na nuvem nem pensa mais, porque quem vai pensar nisso é o provedor de nuvem, que é responsável pelo hardware. Descarte e reciclagem de equipamentos. Quando você faz um upgrade que traz um novo... Não, esse caso aqui só trazendo um novo servidor. Esse que a gente tem já está aqui há muitos anos, não dá para aproveitar mais nada, né? Tá até de preto, ele era preto, ficou cinza. Ele era branco, ficou bege, mesmo que a gente limpe ele regularmente, porque realmente o hardware ficou obsoleto. A gente vai precisar jogar fora. Peraí, mas e o descarte, e a reciclagem, a questão de normas ambientais? Sua empresa muitas vezes tem que seguir isso à risca, então é você, junto aos departamentos correlatos, que tem que dar conta disso aí, descartar corretamente, documentar, tá, esse descarte e fazer isso dentro das normas ambientais também. Quanto a treinamento de equipe técnica, você tem que ter um pessoal treinado, capacitado para operar com seus servidores locais. Estou colocando aqui do lado aqui o Windows Server como exemplo e SQL Server, mas são só 2 exemplos. SharePoint Server, Exchange Server e outros produtos on-premise, locais, servers, tá? Capacitar profissionais para operar, manter e atualizar ativos físicos. Do lado de cá eu falei de software, agora do lado de lá também tem que ter pessoal capacitado para mexer com a hack de servidores, para saber o que faz, que botão que aperta, se pode remover a quente ou não, se tem que desligar, que cabo que tira, que cabo que coloca. Pessoal capacitado para isso, tá? Garantindo que estejam aptos a lidar com tecnologias utilizadas, tanto nível hardware quanto nível software. Agora, a gente vai começar a falar de OPEX, ou OPEX, como alguns falam, tá? Operational Expenditure. Tá? Refere-se às despesas operacionais, traduzindo despesas operacionais e não mais de capital, de aquisição. Recorrentes, tá vendo? Despesas operacionais recorrentes. Aqui já define, tá? De uma organização para utilizar serviços. Não é mais capital, não é mais hardware, não é mais ativo de TI, é serviço de TI, ok? Como assinaturas, uma assinatura por natureza é um serviço, tá? Assinatura de software, armazenamento em nuvem, em cloud. Poxa, até o armazenamento? Sim, não é só a aplicação. Suporte técnico de e para a nuvem, que é diferente, e outros recursos contratados sob demanda. Olha aqui, ó, sob demanda, on demand. Então, a nuvem, a cloud, principalmente a public cloud, a nuvem pública que a gente já falou em aula anterior, de modelos de nuvem, ela tem essa natureza de sob demanda. Vocês viram que propositalmente eu coloquei aqui um saquinho de dinheiro, reproduzindo menos investimento, menos valor de investimento, porque é recorrente e é aos pouquinhos. Investe pouquinho, tem um pouquinho de ROI, tem ali o faturamento do que você teve de lucro, e aí você investe no próximo mês mais um pouquinho, e você vai crescendo aos poucos, tá? Olha lá, a imagem representando ali a recorrência. Diferente do modelo CAPEX, que exige altos investimentos, como a gente viu iniciais, em ativos físicos, o OPEX permite que as empresas paguem apenas pelo uso, dos serviços. Opa, então eu não tenho hardware meu? Não. Você está locando. Mais para frente a gente vai ver que isso é SaaS, Software as Service. Um modelo de software como um serviço, tá? Isso é o core da nuvem, isso é o core da cloud computing, tá? Tornando os custos mais previsíveis, diluídos, por conta da flexibilidade e da recorrência, tá? As palavras-chave são muito importantes para você fixar esses conceitos e você ir bem aí nos seus estudos e principalmente, obviamente, no seu exame de certificação. Ok. Ainda nas características do OPEX, gestão de assinaturas e serviços, a empresa é responsável por contratar e gerenciar e renovar, tá vendo? Meio que isso é igual. Você lá no CAPEX, você adquire, mas você tem que gerenciar, lembra que eu falei? Fazer manutenção de hardware e de software. Aqui as palavras mudam um pouquinho, mas tem o mesmo sentido. Aqui você contrata, porque é uma assinatura de serviço, você gerencia, você continua tendo que gerenciar, não é porque você contratou
que você vai deixar tudo na mão do contratado, que seria o provedor de nuvem, o provedor de serviço. Claro que não. Ele vai gerir para você o hardware, a rede, o sistema operacional, muitas vezes, dependendo do modelo. Já a gente, em outras aulas, a gente vai discutir sobre IaaS, PaaS e SaaS, né? Cada um com o seu modelo de responsabilidade compartilhada, mas você ainda tem que gerenciar. Os dados continuam sendo seu no final do dia. Então, os e-mails que você trafega são responsabilidade sua, ainda que seja nuvem. Lá no on-premise é responsabilidade sua. Os e-mails ficam dentro de uma database do Microsoft Exchange Server. E desde do hardware, a responsabilidade é sua, até o dado, até o e-mail em si, que é lá na ponta. Aqui no middleware, a gente tem a camada de rede, de sistema operacional, um monte de coisa. Mas aqui, ó, desde o hardware até o dado, tá? Até os dados. Agora, no modelo de OPEX, que traz um modelo de cloud, de nuvem, de cloud computing, você tem aqui os dados sobre sua responsabilidade, tá? Porque o restante o provedor te entrega, mas ainda os dados continuam sendo sua responsabilidade. Então você tem que gerenciar esses dados e você tem que renovar a assinatura. Se você não se preocupar em renovar a assinatura, o serviço para de uma hora para outra, porque o provedor de nuvem vai falar, ué, não pagou, vou cortar o acesso. E é assim que acontece, tá? De serviços em nuvem, ok? Como o Microsoft 365, obviamente, o produto tema dessa nossa certificação aqui, do nosso treinamento de certificação, mas tem outros, tá bom? O Azure, o Azure, né, plataformas de Business Solutions da Microsoft, como Dynamics 365, Power Platform, todos serviços de nuvem, tá? Conforme a demanda, mais uma vez uma palavra que traduz muito bem, nuvem e OPEX, demanda dos usuários, ok? Demanda computacional, demanda de departamentos. Monitoramento de uso e custos. É necessário acompanhar o consumo dos serviços. Ó, aqui, a palavra também já muda, tá vendo? Ó, consumo dos serviços, porque já que é um serviço contratado, você tem que acompanhar. Como é que está sendo a adoption disso aí? O pessoal está usando? Se não está usando, você contratou e está desperdiçando. Está colocando. Você treinou seu pessoal? Tudo isso tem que ser pensado. Capacitou para ter um bom aproveitamento daquilo que você está disponibilizando no modelo de assinatura de nuvem, de serviços de nuvem, de softwares de nuvem. Tá? Ajustar os planos e licenças. Esse ajustar aqui é justamente perceber, por exemplo, a gente vai discutir isso mais lá na frente, por exemplo, que você deu uma licença, acabou dando uma licença de Microsoft 365 Business Premium para um colaborador que era trainee e ele não precisa nesse momento do Business Premium, ele nem de Office Desktop precisa. O Office Online mais Office Mobile, iOS e Android vai atender. Então eu vou descer ele para Standard, tá? Mas a Standard ainda vai pesar o valor do Office Desktop. De fato, ele não precisa nesse momento de Office Desktop. O Office Online, neste momento, atende muito bem esse trainee que está entrando. Então, vamos descer para a licença de Microsoft 365 Business Basic. Eu estou ajustando o custo das licenças, das assinaturas, com as necessidades dos meus colaboradores, tá? Ajustar os planos, tá vendo? Aí, licenças, que foi o que eu acabei de falar, conforme o crescimento ou a redução. Se o meu time cresceu, porque vai ter um evento na empresa aí que eu preciso contratar mais colaboradores, ou a gente está rodando uma campanha que eu preciso de mais pessoal de marketing, ainda que seja terceirizado, vai ter uma conta aqui interna, que a gente decidiu por questão de segurança, outras seguranças que é melhor ter uma conta interna. Então eu preciso provisionar, eu preciso expandir. Lembra que a gente falou de expansão? A expansão na nuvem também existe, só que ela vai expandir o quê? As assinaturas, os seus serviços, e não o hardware, e não os ativos, tá? Ou redução, que é aquele mesmo caso, né? Alta demanda, baixa demanda. Na baixa demanda, opa, você diminui a quantidade de licenças contratadas, de planos, ou diminui o tipo de licença. Ah, para esse período aqui, eu vou precisar da Office para o pessoal, porque vou mexer com macro no Excel ou macro no Office, vão precisar fazer coisas que só o Office Desktop pode entregar. Então, sobe, faz um upgrade de uma licença de Microsoft 365 Business Basic para Standard, Premium, E3, E5. Ah, vou precisar ter Power BI. Já manda para E5. Vou precisar ter telefonia nesse período, PABX virtual, E5, que habilita lá o Phone Standard, o TPS, Teams Phone Standard.
tá? Não se atente muito a esses produtos que eu estou falando, para você que não é familiar ainda no ecossistema Microsoft, que a gente vai ver com mais frequência e você vai saber do que eu estou falando lá para frente. Estou só dando pequenos exemplos já dentro de casa. Casa de ferreiro, espeto tem que ser de ferro. Então a gente está falando de produtos Microsoft aqui, para exemplificar esses conceitos que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, reduziu a demanda, diminui também seus serviços, ou diminui a quantidade contratada, ou diminui, faz a downgrade, tá? Para você ter ali a flexibilidade também do seu OPEX. Equipe e controlar os gastos mensais, né, redução da equipe, e controlar os gastos mensais para evitar desperdícios, que foi o que eu acabei de... Né, eu estou falando desde o começo aqui hoje. Administração de usuários e permissões, gerenciar contas, grupos, aqui é gestão de identidade, tá? Permissões de acesso, enquanto no ambiente on-premise Microsoft é Microsoft Active Directory do Windows Server, aqui a gente tem o Microsoft Entra ID, que é o novo Azure AD, né? É o gestor de identidades em nuvem. Políticas de segurança, né? No Defender do Microsoft Defender, diretamente nas plataformas de nuvem, garantindo que os usuários tenham acesso adequado a recursos. Privacidade do Microsoft Priva. Governança e conformidade, compliance do Microsoft Purview, são todos produtos dedicados a essas necessidades do lado de cada nuvem em que você vai operar com OPEX, tá? Já dando introdução aí ao que a gente vai ver de assuntos mais para frente, tá? Que são essas partes aí de segurança, de conformidade, de privacidade, de identidade, de gerenciamento de dispositivos, tá? Configuração e suporte de serviços, ainda no OPEX. Realizar configurações iniciais, integrações entre aplicativos, suporte técnico aos usuários e resolução de problemas relacionados aos serviços contratados. Aqui, pessoal, o speech é bem mais rápido. Você não tem que começar a comprar o hardware, trazer o hardware para cá, juntar pessoal, infraestrutura elétrica, infraestrutura de temperatura, de controle de temperatura, montar o rack, botar os cabinhos azul lá, montar a infraestrutura de como é que esse cabeamento vai se comportar, distribuir as máquinas, os departamentos. É um pega para capar você montar um ambiente on-premise sobre CAPEX, né? No OPEX, você já contrata, configura um domínio, cria os usuários tudo na console pronta ali, ó, do 365. Não é assim também, mas é muito, muito mais rápido do que montar um ambiente sobre CAPEX, tá? E aí você, fazendo as configurações iniciais que precisam, quais são os grupos de distribuição, os grupos de segurança, pronto, montou, colocou os membros, os owners, acabou. Criou os usuários, deu os acessos adequados, esse aqui vai ser gestor, esse aqui vai ser TI também, eu vou dar um RBAC para ele, tudo isso a gente vai discutir lá na frente, tá? Role Based Access Control, uma função de administração de reset de senha, reset password. Pronto, determinei quem vai me ajudar aqui no TI, quem são os gestores da cúpula, quem são os gestores da área tática e quem é o operacional, que geralmente são os membros tradicionais das áreas, tá? Analistas, assistentes, trainees e assim vai, tá? Juniores, plenos, seniores, ok? E resolução de problemas relacionados aos serviços contratados, porque daí tá vindo nuvem, contratou, é novidade, vai surgir dúvida. Opa, primeiro, capacita seu pessoal, que daí você já tira 1 quilo, 1 tonelada de dúvidas e problemas do pessoal. Como é que mexe nisso aqui? Não estou entendendo, abre chamada, aquele monte de ticket, capacita. Então você já tira o grosso aqui, ó. O que vai surgir é residual, de dúvidas que sobraram depois do treinamento e depois da capacitação para você ir resolvendo. Aí você vai ter teu time preparado para resolver, tá? As questões aí de ambiente OPEX, ok? Atualização automática de recursos. Os provedores de nuvem realizam atualizações e melhorias contínuas no serviço. Gente, prestou atenção nisso aqui? Os provedores, no OPEX, tá tirando dos seus ombros. Atualização automática de recursos fica a cargo do provedor de cloud, do provedor de nuvem, da Microsoft nesse caso, tá? Que realizam as atualizações, os patch managements, melhorias contínuas. Nuvem é o seguinte, tá batendo 6 horas, você tá fechando seu laptop, tá batendo o seu ponto, tá pegando o seu Uber, seu carro na garagem da empresa, tá indo pro ponto de ônibus, tá indo pro metrô, pro trem para ir para casa, no dia seguinte, tá voltando para a empresa, tá entrando, tá batendo o ponto, abriu, já tá diferente. Enquanto você foi para casa, jantou, tomou banho, dormiu, descansou, no outro dia você voltou para a empresa, a console já mudou. Sua página inicial de usuário está reformulada, seus aplicativos já estão todos atualizados. E o seu TI não fez nada, porque quem fez foi a própria Microsoft, a provedora de nuvem, tá? Mas a empresa deve acompanhar as mudanças, tá vendo? Não é porque está na nuvem que eu vou deixar tudo a cargo
da operadora de nuvem, do provedor de nuvem, porque não é tudo que ela vai fazer para você. Lembra que eu falei? A camada de dados ainda é você que fica responsável. A estrutura das aplicações, a personalização, você ainda tem que dar aquela lapidada para funcionar com base nas necessidades de negócio dos seus stakeholders, tá? Deve acompanhar as mudanças, tá vendo? Acompanhar mudanças, porque atualizou, mas você, como TI, tem que saber o que está acontecendo. Não é só, vai atualizar, se atualizar, o usuário vai ver algo diferente. Não. Você tem que saber que a atualização foi aquela, por que mudou a página inicial, por que a aparência do software está diferente para o seu usuário final, por que o botão de fazer determinada ação dentro de um software era aqui e mudou para cá, porque o teu usuário final vai reclamar para você. Ele vai sentir estranho, você sabe como é o usuário. Né? E aí é aí que você tem que estar preparado para subsidiar, para dar suporte, para falar, não, isso aqui mudou porque ficou melhor, agora clicando aqui você reduz um clique, você faz em menos tempo. Né? Então você tem que acompanhar também. Tá? Não é só porque passou do CAPEX para o OPEX, do on-premise para o online, você vai simplesmente bater o ponto, sentar lá na sua mesa de TI e esperar, e olhar pela janela e esperar a vida passar. Não, você tem que estar atento também a mudança contínua de nuvem, que é muito mais frenética e frequente do que a local, porque a local é você que traz, é você que transforma, é você que atualiza. Nuvem é o próprio provedor, você tem que estar de olho nas mudanças ali que estão acontecendo, passando de frente aos seus olhos, tá? Adaptar processos e treinar usuários, fazer reciclagem de treinamento, porque a mudança de nuvem é muito constante, tá? Você quer ver uma coisa? Treinamento de inteligência artificial. Desde que a Microsoft lançou a sua inteligência artificial, né, e a todas as outras empresas aí, o boom das IAs, que foi agora final de 2023, começo de 2024, a gente tem evoluído, a gente sabe que todos os dias uma enxurrada de novidades aparece, porque é escalonável, tá? Essa questão. A tecnologia por si só, ela já tem essa característica de ser rápida. Inteligência artificial ainda, com nuvem ainda, meu Deus do céu, o negócio é maluco, né? Você sabe que você que está fazendo esse treinamento, que trabalha com TI ou pretende trabalhar com TI, eu que trabalho com TI há bastante tempo, eu sei que é assim, tá? Conforme necessário. Então, capacitando os usuários aí, fazendo reciclagem, não é só fazer o treinamento de speech inicial, tá? É falar, olha, mudou aqui um sistema, um software, um serviço, uma console, a ponto de a gente precisar fazer uma reciclagem, tá, pessoal? Senão vocês vão ficar para trás aí. Tela nova e conhecimento velho, não casa. Tá? Gestão de conformidade e segurança. Olha a gente entrando aqui no Purview e no Defender. Tá? Aplicar políticas de conformidade, proteção de dados e segurança diretamente nos serviços em nuvem, utilizando ferramentas como o Microsoft 365 Compliance Center, hoje chamado de Purview, e Microsoft Defender, entre outros, tá bom? Que a gente vai ver nesse treinamento. Vamos ver todos eles. Por último, treinamento de cloud, que é o que a gente estava falando agora, tá vendo? Treinamento e capacitação dos usuários. Promover treinamentos e orientações para que os colaboradores utilizem corretamente os recursos disponíveis na nuvem, aumentando produtividade e reduzindo riscos. Não mais agora treinamento de hardware, de servidor, saber operar um servidor e um software de um ambiente on-premise local sobre CAPEX, mas nuvem, cloud pura sobre OPEX, né? Estou dando exemplo aqui do Azure, do Azure e do Microsoft 365 como dois exemplos apenas de muitos que eu posso dar do ecossistema Microsoft para esse ecossistema de nuvem sobre OPEX. Ok? Muito bem. Muito bem. Parece que é um assunto muito simples, que eu vou explicar somente o que é CAPEX e o que é OPEX, mas a gente consegue ir além. Espero que você tenha entendido esses dois modelos de faturamento, esses dois modelos de investimento. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo da videoaula na ferramenta adequada. Esta é mais uma aula aberta que eu vou estar disponibilizando também na playlist das aulas abertas do meu treinamento preparatório para a certificação MS 900 Microsoft 365 Fundamentals. Portanto, você vindo do YouTube, tem lá o campo de comentário do YouTube, onde você também pode colocar as suas dúvidas e eu também as tiro, tá bom? Eu só não vou conseguir tirar dúvidas e atender a usuários, alunos não pagantes das aulas que são fechadas, porque daí são restritas para quem comprou o treinamento completo, tá bom? Aí, claro, dentro da plataforma EAD, visionsharetreinamentos.com.br, você também tem a ferramenta de suporte que é bem melhorada, porque lá você coloca código, coloca print, né, print screen, captura de tela, texto com ou sem formatação, pode subir até áudio, vídeo, né, para você tirar alguma dúvida. Ali é praticamente um lugar para você ser atendido no formato de consultoria pós-aula, tá certo? Agora sim, muito obrigado por ter assistido a mais esta aula e até a próxima aula.